E a partir de agora, temos aquele bate-papo que a gente já espera com ele, Carlos Campelo. Bem-vindo mais uma vez, iniciando a semana sempre bem com você. Satisfação estar aqui com você, nossos telespectadores, toda semana, Elga, tratando sempre de um assunto relevante para todos nós. Com certeza, e você sempre traz assuntos que impactam diretamente na nossa rotina, no nosso dia a dia, que nos faz crescer, né, Campelo? Eu acho que isso aí é uma contribuição para a sociedade, uma contribuição para a humanidade, para todos que têm a oportunidade de acompanhar este programa, é assim, de extrema relevância. A gente busca isso, né? A gente busca estar antenado com o que está acontecendo, Sim. né? Essa semana mesmo, por exemplo, vai ter concurso de defensoria e vão ter diversos concursos, provas, Enem. Então a gente buscou um tema relacionado com tudo isso que possa auxiliar as pessoas a se darem bem àqueles objetivos que elas se propõem. E eu nem sabia desse cronograma aí de vários concursos, abrindo provas, que legal, movimentando aí esse setor também, porque precisa, né, de oportunidade para as pessoas. A vida é cíclica, né? Sim. Então vão sempre renovando e é importante renovar, é importante ampliar todos os serviços públicos, né? Daquela cada vez mais. oxigenada. Exato, Elga. A população aumenta, as necessidades aumentam, as cidades aumentam. Olha o tamanho de Cuiabá 20 anos atrás e para agora. Então, ou de Mato Grosso, inclusive, exigem novas posturas dos governos, né? Principalmente municipal, estadual, inclusive federal. Então, eles têm que investir na máquina pública também. E aqui o nosso estado é forte na parte de agronegócio, né? Sim. E também é forte também muitos municípios, a força municipal são serviços públicos. Olha só que interessante, Campelo. E hoje, então, o nosso tema... Então, nós vamos buscar alguma coisa que possa auxiliar as pessoas que vão passar por esse tipo de prova, concurso, seja escolar, Enem, ou até algum objetivo de vida que ela queira, que é como manter o foco. Olha que legal, que interessante. Eu acho que o foco é uma questão de treinamento, Campelo, foco? Foco é treinar. É treinamento? É treinar. E no dia a dia a gente treina não ter foco. Não? Você acha que no nosso dia a dia temos muitas distrações? Muitas. Muitas, né? Cada vez mais, Cada inclusive. vez mais, cada vez mais. Hoje em dia, o mundo globalizado, a internet, a televisão, né, que estão nas mãos de cada um das telas, pessoas. né? Nas telas, Sim. está todas as informações nas telas e as informações elas trafegam muito rápido. Então, a pessoa tem diversas distrações durante todo o dia. E cada um em um segmento, né? Cada um em um segmento. Eu acho assim, vamos lá, fazer um testezinho. Eu, por exemplo, já vou assumir, minha gente, para todo mundo que está em casa. Praticamente a última coisa que eu faço antes de dormir, dar uma olhadinha no celular. E quando acordo, também. Olhar no celular. E você olha ali, você tem contato com vários assuntos de diversos segmentos que te trazem, assim, informações que às vezes, assim, com certeza traz essa distração para o seu dia que está começando, né? Então, assim, já fica ali na sua cabeça. Eu não sei se você é assim também, mas eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas tem esse comportamento. Muitas vezes ele é escondido naquela questão, vamos otimizar o tempo. Então tô lá escovando os dentes, escutando o noticiário na televisão. Estou tomando café e assistindo televisão. Então, estou tomando café, assistindo televisão, aí faz o barulhinho de se chegou alguma mensagem na rede social. Então, você está ali com vários estímulos, né? Normalmente, naturalmente, nós temos em média de 6 a 9 estímulos que a gente começa a prestar atenção, não focar diretamente, mas a gente presta atenção ao nosso redor, já é natural. Entendi. Já é natural. Então, mais essas distrações, você acaba ensinando ao nosso corpo a como não ter foco. Entendo, com certeza. Ele sempre está disperso em vários locais, assim, né? Nunca concentrado. Nunca concentrado. Focado. Focado. Campelo, e essa questão, como é treinamento, foco, como nós fazemos, assim, existe uma rotina, como é que é o procedimento para a gente melhorar nesse sentido? O treinamento do foco é uma coisa que você pode começar agora. Agora, nós dois conversando. Exato, pode começar agora. Primeiro, o que é o foco? O foco é eu estar num estado de concentração para uma determinada ação.
Entendi. Eu concentrar naquilo ali. Como a gente está muito treinado, eu estou falando isso de uma forma natural, no dia a dia, a gente percebe isso. Pessoa dirigindo, que não pode, mas falando no celular. Né? Ela está mantendo foco no quê? Está dividindo aquela atenção dividindo aquela atenção. Normalmente, quais são os resultados? Ou um acidente, ou uma multa. Ela vai perder em alguma coisa. Sim. Né? E outra coisa que talvez as pessoas não percebam. Até em São Paulo tem no metrô, tem cartazes falando isso. Não andar falando no celular. Com a pessoa que está falando no celular, naturalmente ela perde o foco na parte espacial e ela anda mais lento. Sim, e perde um pouco a direção perde também, a direção, né? perde a direção. Assim, Sim. dificultando o tráfego de pessoas, dificultando o tráfego de carros. Então as pessoas não percebem isso, que talvez com o celular ela vai demorar para chegar onde ela quer. Uma vez dividindo os focos. Eu assisti, na realidade, um teste que estavam fazendo para a pessoa que estava dirigindo normal, andando com o carro, guiando o carro, né? Em linha reta, e uma pessoa que estava olhando no celular e guiando o carro. Campelo, você não tá entendendo. Ele dirigia assim, ó. Toda hora saía da pista, sabe? Daí você falava, meu Deus, que perigo. Será que eu faço a mesma coisa? Porque às vezes a gente dá uma escorregadinha. Sei que não pode, mas sabe, na hora que você está esperando o contato, às vezes você olha, você se expõe a esse tipo de risco, né? E acontece, Olga. Eu não sei se você sabe, mas eu sou motociclista também. Olha! Não sabia, Campelo. 3 anos batendo papo semanalmente aqui, eu não sabia. Motociclista também. Então, andar no trânsito aqui na nossa cidade, você tem que manter o foco muito, muito concentrado nos carros que estão na frente, no lado e atrás. Porque a pessoa que está dirigindo e com o celular, a gente sabe. Ela não vai em linha reta, ela vai assim, ó. Né? Ela vai assim, para passar de moto. Não tem para-choque, né? Para-choque sou eu. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso que acontece. Então, voltando lá, o foco é um estado de concentração num determinado ponto, naquilo que eu estou fazendo, ou naquilo que eu estou ouvindo, ou naquilo que eu estou vendo, e isso é treinável. Entendi. Tá? É treinável. Como que eu posso começar? Eu posso começar colocando metas do tipo 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos e vou aumentando isso. É natural e tem que ser rotineiro, tem que treinar isso rotineiramente para eu aprender a gerenciar principalmente os meus pensamentos. Porque os meus pensamentos é que eles vão trazer as distrações. Entendi, você tem que controlar, né? Porque querendo ou não querendo, é a mesma coisa de estar lendo um livro. Às vezes você se dispersa, se perde em seus pensamentos. E aí você tira o foco daquilo que você está fazendo. Sim. Campelo, antes de aprofundarmos mais aí nessas dicas, nos pontos relacionados ao treinamento, foco, atenção e concentração. Qual que é a diferença? O foco... Ou tudo é tudo igual? O foco é você ter atenção em determinado ponto, você prestar atenção em determinado ponto. Sim. Né? A concentração é como que você vai fazer isso. Como que você vai trabalhar no teu organismo, você vai trabalhar no teu estado mental e emocional para você realizar isso. Por qual motivo? Vou ampliar essa explicação. Nós temos 3 pontos que diuturnamente nós falamos, que é o passado, o presente e o futuro. Sim. Dentro da gente trabalhar o foco com o poder do agora, que a gente usa bastante a concentração, o passado e o futuro é metafórico, pois eles não existem. Sim. Eles existem na minha mente, na sua mente, na mente de quem está nos assistindo. O que existe? É o agora. Existe exatamente este momento aqui agora. O passado ele vai estar na minha mente, por meio de lembranças. E ainda sabendo que até no programa anterior a gente falou sobre isso. Nem essas minhas próprias lembranças, elas vão retratar exatamente o fato que aconteceu lá atrás. Fielmente, né? Tem o nosso filtro ali. A gente não lembra do fato, a gente lembra da nossa última lembrança. Entendi. E aí mistura com os seus sentimentos. Aí com o estado emocional que está agora, isso pode normalmente deixar a pessoa mais angustiada. Entendi. Tá? Então o passado, ele gera emoções dentro da gente, gera sentimentos de angústia. E nós temos o futuro.
Né? O futuro também ele é metafórico porque ele não existe. O que ele propõe para nós? Coisas que talvez estejam na minha vontade, no meu desejo do que vai acontecer. Ele também, ou não, né? Ou não, né? Então, são desejos que eu posso trabalhar dentro de mim. E ele desperta dentro de mim processo de ansiedade. Sim. Então eu tenho o agora, que é o meu momento presente, e eu tenho 2 momentos metafóricos, que é o passado, que me traz angústia, que é o futuro, que me traz ansiedade. Hoje em dia, as pessoas estão mais o quê? Mais angustiadas ou mais ansiosas? Vou aproveitar essa pergunta sua, vou pedir para os nossos telespectadores aguardarem um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com mais Carlos Campelo. Estamos de volta com ele, Carlos Campelo, nos ensinando a ter foco. Campelo, adorei esse tema porque eu acho que o foco ele agrega demais na nossa vida e com todas essas distrações que você, inclusive, pontuou no início desse bate-papo, eu acho que a gente vai perdendo o rendimento, né? A gente poderia ter um desempenho melhor em vários segmentos da nossa vida exercitando o foco. Isso mesmo, Helga. Então, isso é um contraponto, inclusive, para aquelas pessoas que falam que são multitarefas, né? Muita gente está assim, né, hoje em dia. Eu acho que a tecnologia também nos proporciona você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo através, por exemplo, do celular que está ali na sua mão. Então, assim, a tecnologia, ela incentiva essa situação de multitarefas. É ou não é? Isso é o que a gente pensa porque a gente está fazendo. Mas o cérebro, ele vai estar focado exatamente numa tarefa por vez. Entendi. Como eu domino meu cérebro, eu acredito que eu estou fazendo várias coisas simultâneas. Entendi. Né? Mas, na verdade, eu estou fazendo uma por vez. Achava que eu era um ET, estava assim em vários lugares ao mesmo tempo. Você está executando, mas o cérebro está focando em frações, em cada ação que você se propõe a fazer, ele está focando naquela ação, naquele comportamento que você está adotando. Entendi. E essa questão de multitarefas, é benéfico ou não? Ou, às vezes, a nossa mente tem essa capacidade. Helga, é assim, ó. Eu vou abrir um parênteses. Dentro do mundo onde a gente trabalha planejamento e organização, a gente sempre fala assim do que é urgente e importante. Entendi. Né? Então, vamos pegar uma coisa assim, ó, uma ação que eu tenho que fazer 31 de dezembro de 2024. Hoje, essa ação que eu vou fazer em 31 de dezembro de 2024, essa ação é urgente ou é importante? Hoje, naturalmente, eu vou responder como importante. Sim. Porque eu tenho 31 de dezembro do final do ano que vem. Entendi. Né? Aí eu vou nessa, é importante. Se eu for deixando, vamos dizer que hoje é 30 de dezembro de 2024. E essa ação tem que entregar amanhã. Eu nem comecei. Ela passou a ser importante ou urgente? Urgente. Exatamente, urgente. O que nós temos que aprender? A separar o que é importante e o que é urgente. Para eu conseguir ter uma lógica, para ter uma produtividade, inclusive, até melhor, de eu fazer as coisas que são importantes agora, para elas não se transformarem em urgente. Como que a pessoa fala que ela é multitarefa? Porque talvez ela deixou todas essas coisas, não se planejou e deixou todas essas coisas importantes para a última hora, e aí ela tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, né? Não está se organizando, não está se planejando. Vai naquele assunto também aquela tendência que temos de procrastinar também, né, Campelo? Mas eu não quero fugir do tema, depois a gente volta nesse assunto. Campelo, nós finalizamos o bloco anterior, você parou em um momento fazendo uma pergunta em relação ao passado, presente e futuro. Isso. Onde nós estamos. Eu entendi que você questionou se estamos mais no passado, se estamos mais no futuro. Eu acho que um pouco de cada um poderia ser assim. Sim, muita gente desenvolvendo depressão, eu acho que tem uma ligação muito grande com a nostalgia, com estar ligado ao passado. Tem pessoas que vivem no passado. E a ansiedade é o do futuro. Exato. Algo que não aconteceu, nem sei se vai acontecer, mas as pessoas já estão lá no futuro, sofrendo com coisas que talvez nem aconteçam.
Um pouquinho de cada um ou não? Nós vamos trilhando, nós somos seres humanos e nós somos passíveis disso. Então nós vamos trilhando todos esses sentimentos. De ficar, sei lá, eu recalcado por alguma coisa que aconteceu no passado e eu não consegui realizar, não supero ou coisa parecida. E aquilo ali, eu posso até deixar de uma forma inconsciente no meu organismo, sem nem saber. Deixa mesmo, vai, né? E talvez eu vá até, os meus comportamentos, os meus resultados, eles nem acontecem porque eu tenho uma coisa mal resolvida lá atrás que nem eu lembro, Sim. né? Ou ansiedade de querer fazer diferente, de querer fazer o novo, de querer que as coisas aconteçam o mais rápido. Esses dois patamares, essas duas metáforas, né? Elas, na hora que eu for trabalhar o foco, eu tenho que trabalhar muito bem. Uma das coisas que a gente pede é, por favor, com licença, neste momento eu quero manter a minha concentração nisso que eu estou fazendo. Eu quero manter a minha concentração nessa atividade, nesse processo ou nessa prova de concurso. Olha que maravilha. Porque se eu deixar a ansiedade me tomar conta, o que vai acontecer? Eu naturalmente vou começar a respirar mais rápido. Naturalmente, o organismo o coração vai começar a bater mais rápido, bombeando mais sangue no organismo, chegando mais sangue na cabeça, e o organismo vai falar assim, o que é que está acontecendo com essa pessoa? Dá uma parada, aí vai travar, aí dá o atos falhos, dá aquele branco que a pessoa não lembra. A pessoa perde o controle emocional. Perde o controle emocional e aí ela não consegue lembrar. Então, vamos fazer o seguinte, para ansiedade tem várias técnicas, uma das técnicas para gerenciar a ansiedade é a respiração, né? Então mantenha o foco na respiração, você concentra na sua respiração, pensa no ar que está entrando, no ar que está saindo e vai pensando nisso, vai mantendo sua concentração nisso. Você vai recobrando o momento aqui e agora e vai se distanciando desse processo de ansiedade. Né? Levando em consideração o exemplo que você acabou de nos dar, uma prova propriamente dita. Eu acho que todo mundo já experimentou este momento alguma vez na vida, né? Quando era estudante ou em algum concurso. Esse treinamento que você nos diz, são tipo exercícios antes de iniciar aquele ato, no caso? Sim, são exercícios tipo diários, respiração para você controlar a ansiedade. Né? Ter bastante comprometimento com a gente mesmo. Dá um outro exemplo. Vamos dizer que tem 10 questões numa prova. Né? Sim. Eu vou responder a primeira. Eu não sei responder a primeira. Já é um problema? Se eu não tiver uma concentração, se eu não tiver um trabalho emocional muito bem conduzido, fala assim, olha, essa que eu não sei. Deixa eu fazer a segunda, a terceira e a quarta. Pode ser que as outras 9 eu saiba. Mas o impacto nossa senhora, já comecei mal, né? Não sei a primeira. E a pessoa pode se perder e ficar insistindo em responder a primeira e uma luta interna contra ela mesma, ficar na primeira, acabar o tempo e não ser nem aprovado, porque ficou ali numa concentração, numa competição interna. Não sei a primeira, vamos usar de estratégias. Ok, não sei. Vamos pensar o seguinte... Talvez a resposta dessa primeira pode estar numa das perguntas futuras. Isso acontece, sabia? Acontece! Aconteceu comigo várias vezes. Pode ser que eu respondendo uma outra questão, me venha à mente a resposta dessa primeira. Sim. Deixa a primeira ali, vai responder a segunda, responde a terceira. Se não souber, vai para a terceira. Se não souber, passa por todas. Né? Vê aquela que você sabe. Sim. Né? E vai otimizando o seu tempo, vai organizando o seu tempo para que você não se perca. Né? Agora, se você ficar na primeira e ficar angustiado, está lá respondendo a segunda, mas pensando na primeira, você não vai estar fazendo nem bem a segunda e nem bem para você com relação à primeira questão. Então, você percebe que tanto a angústia como a ansiedade, num processo onde eu estou sendo submetido a uma avaliação, né, prova de concurso, ou Enem, ou coisa parecida, isso eu mesmo vou me boicotar através do meu pensamento. Né? Verdade. Então, se eu tenho consciência disso, se eu estou num processo ansioso, eu estou pensando lá na frente, deixa eu me concentrar aqui e agora. Então, deixa eu pensar, como é que eu faço para me liberar do processo ansioso? Respiração.
para, respira, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Não tenha vergonha, viu, minha gente? É parar e respirar mesmo. Parar e respirar mesmo. Antes de começar a prova, você vai lá, faz um exercício de respiração. Ou qualquer momento que você percebeu que, olha, tô ficando ansioso. Para, respira, de novo. Volta. Tem pessoas que têm umas técnicas de levar algo para comer. É tipo... Faz bem isso aí, Campelo? Tirar um pouquinho daquele momento de... Quando a pessoa se desequilibra um pouquinho ou está travado ali em algum momento, leva um chocolatinho, alguma coisa, isso aí é bom ou é ruim? Isso é algo que se chama quebra de padrão, tá? Sim. É uma outra ferramenta, outra ferramenta que a gente usa. Eu não estou conseguindo me movimentar, não estou conseguindo mais pensar. A gente muitas vezes fala isso. Não estou conseguindo mais pensar. Travou. Travei. Quebra o padrão. Vai comer alguma coisa, então espreguiça, sai daquela cena, se afasta daquela cena, se recobra do seu sentimento, né, de você mesmo, se concentra aqui agora e volta. Né? Aí volta mais tranquilo. Elga, também no meu mundo profissional sempre foi dentro da informática, né? A minha construção de adolescência, quando entrei na fase adulta, foi no mundo da informática. Muitas vezes, aconteceu já comigo, eu estar parado num código-fonte de um programa e não funcionava e eu não achava o erro. Eu lia e não achava o erro. Sim. Eu passava por cima do erro, lendo, na minha mente eu não estava nem enxergando o que estava escrito ali. Tá? Mas na minha mente eu lia alguma coisa que estava errada. Eu sonhava. Eu sonhava com a solução. Sonhava com a solução? Eu acordava no dia seguinte, ia lá no código-fonte, exatamente no que eu sonhei, e ia lá e falei, aqui está o erro. Era uma vírgula, muitas vezes, que estava no lugar errado. Olha e o sistema funcionava. É o quê? O cérebro já cansado? Cérebro cansado. E no momento do relaxamento, me veio. Como é que a gente vai controlar o sonho? A gente não controla o sonho vem. Me veio o sonho, veio a solução, porque eu estava tão focado naquilo ali. Você vê que ter esse conhecimento, né, Campelo, realmente ajuda muito você em um momento de uma prova, né, que você está ali. Se você não controla essas emoções, esse sentimento, você não consegue nem ler direito as perguntas, né? É verdade. Passa aí uma vírgula, um detalhe, já muda a sua percepção. Detalhezinhos. Então, o que isso nos leva a pensar? Quando minha mente está calma, tranquila, me vem a resposta certa. Sim. Se eu ficar preso ali e não for para frente, quanto mais eu ficar preso e não for para frente, mais distante eu estou ficando da resposta certa. Para, relaxa, dá um tempo. Ou quebra o padrão, ou trabalha a respiração. Maravilha, super dica então. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta com o último bloco deste programa com ele, Carlos Campelo. Geralmente eu acredito que no início você já precisa fazer esse exercício, né? A todo momento. Respirar já e já começar a prova com uma outra energia. Agora, como que eu treino a concentração? Como? Né? O poder do foco. E isso é uma coisa, como a gente já falou anteriormente aqui, você começar aos poucos. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Tem diversas formas. Por exemplo, coloca lá uma música instrumental. Sem letra. Sem letra. Fecha os olhos e se concentra na música, escutando aqueles instrumentos. Não deixa os seus pensamentos fugirem, navegarem. Né? Não deixa. Tem que ser na música. Se de repente eu estou notas. Na música, você deixa aquela música entrar. Se de repente eu começo a pensar que eu estou num lago, que eu tô nas nuvens, coisa parecida, já está perdendo o foco, você tem que limpar a mente. Esse esvaziamento Isso. da mente é também um exercício. É um exercício. É algo difícil, já tentei fazer, Campelo. Porque a gente tela preta, tem que pensar na tela preta. Porque a gente é treinado ao contrário, diariamente. A gente é treinado praticamente 24 horas a não manter o foco.
E para treinar, manter o foco, com certeza, é muito mais difícil. Sim. Outra questão que você pode fazer também, né? Você parar, olhar um ponto, um prego, um buraco, uma árvore, olhar um ponto fixo e manter olhando aquele ponto fixo sem pensar em nada, sem sentir a respiração. Você tem que olhar aquele ponto e manter o cérebro sem pensar em nada. Você Durante começa... o tempo. Você lá, começa que com 5 segundos. 5 segundos. Se você conseguir fazer 5 isso em 5 segundos. segundos, logo você já vai estar conseguindo fazer Você 10, fazer 10. 20 e vai indo. Então isso é muito bom a gente reforçar, é um treinamento, mesmo, a gente vai evoluindo. É um treinamento. Uma outra coisa que também é legal é com o estímulo sonoro. Por exemplo, se tiver o tic-tac de um relógio, Sim. você parar e ficar escutando. Tic-tac, tic-tac, tic, e ficar só nesse tic-tac. Ver quanto tempo você consegue ficar só escutando ele, sem um estímulo. Pensar no que eu vou fazer amanhã. Ou, deu uma coceira aqui. Sem perder o foco. Então, só no tic-tac. Começa 5 segundos, 10 segundos. Tem certeza que a pessoa que vai treinar, a gente consegue ficar até mais de 1 hora. No tic-tac? No tic-tac. E detalhe, nem percebe o tempo passar. Olha só. Nem percebe o tempo passar, porque você fica concentrado, você fica focado. Quando você está focado naquilo aí, você perde, inclusive, a noção do tempo. Sim, eu fiz algumas tentativas, às vezes não dessa mesma maneira, mas assim, quando eu me sentia muito ansiosa, eu já estive em um momento na vida que, sabe quando você quer ler o final já, você vai ler uma frase, você já está querendo ler o final de tanta ansiedade, assim. Então eu fiz alguns exercícios. Lógico, você vai melhorando, tal, às vezes você, 7 minutos tentando pensar em coisas positivas, tem vários exercícios que eu já fiz. Mas a melhora que você adquire só com exercícios simples, né, Campelo? Assim, você melhora muito, você se acalma, você retoma o domínio das coisas. Então, assim, só fazendo teste para experimentar essa sensação de tanto que a gente vai melhorando. Sim, são exercícios, como você falou, simples, baratos e só depende de mim. Nós. Exato, Elga. Então, é uma coisa que nos ajuda. Então, no momento que eu estou para fazer para fazer uma prova, me colocar numa prova de concurso, ou no Enem, ou numa entrevista de emprego. Olha só, sabe? Ótimo. Parar, respirar, refletir, sabe? Refletir sobre o que foi perguntado, internalizar, formar todo um processo de resposta e começar a responder. Vai te dar mais, você vai passar para a pessoa, você vai passar mais austeridade, mais confiança, a pessoa ela vai prestar mais atenção em você. Normalmente a pessoa vai gaguejar menos, vai usar menos interjeções do tipo tá. Ganhando aquele tempinho, pois né? ela está mais concentrada no que ela está fazendo, no que ela está falando. Então, ela tem que trabalhar muito esse exercício dessa concentração, desse foco, falar pausadamente, porque a pessoa que é ansiosa, ela quer falar rápido, né? Ela quer falar rápido, muitas vezes ela vai pensar uma coisa e não vai e a velocidade da fala não acompanha o pensamento, ela não vai proferir as palavras que ela pensou e vai achar que falou. Isso. Né? Fora que tem problemas de comunicação quando isso acontece, né, Elga? Você estar inteiramente naquela situação, naquele momento, com aquela pessoa, principalmente levando em consideração entrevista de emprego, que é um momento que todos nós estamos ali em um momento de enfrentamento, né? Você quer muito aquela vaga, então você tem uma certa ansiedade daquela situação. Então, quando a pessoa que está com você percebe que você está inteiramente ali com foco, concentrado, você já está a vários pontos a mais, né? Sim, na frente. Na frente. E, certamente, em determinado momento, a gente vai pensar no passado, vai pensar no futuro, mas a gente tem que ter noção e gerenciar o que está acontecendo. Por exemplo, agora um exemplo meu pessoal, quando eu estou correndo. Já errei em corrida muitas vezes, Elga. Errei em estratégia, errei em performance, e que a gente fala quebrar, né? Quebrar é o seguinte, eu saí do meu ciclo que eu estava treinando e vou chegar a caminhar, vou ser mais lento, normalmente eu não alcanço o resultado que eu quero. Sim. Né? Então, eu estou numa prova, já sei que eu já errei, sabe? Eu lembrar que eu errei.
que pode acontecer comigo? Eu lembrar que eu errei e me travar agora com medo de errar de novo? Não, vou aprender com o erro. Eu vou transformar aquele aprendizado, eu vou transformar aquele erro num aprendizado, né? Também saber que lá na frente eu vou precisar de energia, também tem que pensar lá na frente. Dependendo do percurso, lá na frente eu vou precisar de energia. O que eu posso gerenciar? O agora, nesse exato momento. Agora, no início da corrida, como é que eu estou? Cheio de energia, com disposição, com vários movimentos de pessoas ao redor, cada um com o seu percurso, cada um com seus estímulos, naquela animação, vamos. Se eu for nessa onda e não considerar o meu conhecimento, não considerar aquilo que eu treinei, aquilo que eu estou preparado, lá na frente eu vou me perder. Então eu já sei, lá na frente eu vou precisar de energia. E se eu estou com energia aqui agora, então agora estou me sentindo bem, estou me sentindo forte, coisa parecida, mas lá na frente eu vou precisar, deixa eu controlar essa energia aqui agora. Vai administrando, Deixa eu controlar. Estou pensando no futuro? Estou. Pensei no passado? Pensei. Mas eu não deixei o passado trazer a angústia para mim e não deixei o futuro trazer a ansiedade para mim. Agora, se eu começar a perguntar, será que no quilômetro 20 eu vou estar cansado? Será que no quilômetro 30 eu vou quebrar? Porque existe o paredão do 30, quem corre a maratona sabe que no 30 existe um paredão que a maioria das pessoas quebram. Será que eu vou quebrar nesse paredão? Se eu estou agora pensando nisso, isso vai trazer um processo de ansiedade e vai estragar minha performance agora. Então, deixa eu pensar no que eu estou passando aqui nesse momento aqui e agora, e saber gerenciar toda essa energia. A mesma coisa na prova, lembra que nós falamos? Se você a questão 1 você não sabe, passa para 2, passa para 3. Vai que lá na frente você recorda da questão 1, você responde. Então é todo um processo, Elga, que a gente tem que trabalhar e pensar muito no aqui e agora. Existe aquela questão, a gente não está treinado para isso. Nós estamos treinados para as distrações. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Começar a treinar, e aí esses exemplos que a gente deu. Né? Sim, e esses exercícios, Campelo, você faz diariamente? Tem que fazer, diariamente. Principalmente porque eu corro, eu pratico atividade física, eu corro, então foi muito engraçado, não engraçado, a expressão foi muito interessante. Esses dias um colega falou assim, olha, você correu com estratégia. Sim, eu corri com estratégia. Eu pensei, eu formatei a corrida e corri com estratégia. Eu saí bem, corri bem, cheguei bem. Perfeito. Cheguei bem, mas foi tudo estratégia. Muitos erros eu tive na minha vida? Tive. Muitos ensinamentos, muitos puxões de orelhas? Tive. O bom é aprender, sabe? O bom é aprender. Então, tanto no processo que você fica ansioso, como no processo que você fica angustiado, vão acontecer momentos da gente assim, então vamos aprender. Que resultado que eu tive quando eu estive ansioso? Que resultado que eu tive quando eu estive angustiado? O que eu quero fazer? Então, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou aprender a lidar com isso? Mesmo exemplo para a prova, né? Você tem que chegar lá com estratégia. Tem que jogar, exatamente. Você chegar chega com uma estratégia. sabendo muito bem o que você vai fazer ali. Eu acho que você antecipando esses momentos, você controla mais o seu emocional, treinando, né? Vou chegar, estudando. Vou me concentrar, vou fazer o exercício de respiração, vou receber a prova, vou ler com calma, vou fazer a que eu sei primeiro. Não vou me preocupar se caso eu ainda, num primeiro momento, não entender... Ou a resposta não vier. Isso, a resposta não vier, vou me controlar, né? Não vou deixar a ansiedade me apoderar-se de mim. Então, assim, você vai com um planejamento estratégico mesmo para a prova, isso muda o seu resultado. Muda o resultado, Elga. Você está preparado, né? Nada te surpreende. E fica ali. até um estímulo para a gente mesmo que a gente dá conta. Outro exemplo que eu vou trazer aqui também, que aconteceu no último show que eu participei do Prystar, eu estava cantando, fica a ansioso? música. Não fica, Elga, eu sou ser humano também, fico. Sim, imagina, é um super desafio. Estava lá, né? E durante a música, eu estava cantando a música, eu esqueci de uma palavra. E o que você fez? Na hora eu enrolei a língua. Na hora eu enrolei a língua naquela palavra e continuei. Sim. Continuei. O
que poderia acontecer ali? Poderia acontecer que eu ficar na frente de todo o público, acima do palco, frente de todo o público, né? Com a professora do lado, meus colegas tudo ali do lado. Detalhe, ninguém percebeu, nem a professora percebeu. Ninguém percebeu. As pessoas muitas vezes não percebem. Mas eu tá sabia, aqui, exato, eu sabia. Eu podia me desestruturar e acabar o resto de todo o show. Sim. Mas não, fui de boa. Eu fiquei até contente comigo mesmo. Né? Na edição, a professora falou assim, você não quer regravar a música para você falar? Não, eu quero deixar, porque eu quero deixar desse jeito mesmo. Eu até publiquei desse jeito, se você procurar no Instagram, você vai ver. Tem uma parte da música que eu erro uma palavra, eu enrolo a língua, não sai som nenhum. Sai um som, mas é um som que não tem nada a ver. O povo falou, opa, né? Nem percebe, na realidade nem percebe. Aí eu falando, as pessoas vão perceber, mas eu colocando todo a música... Todo mundo já vai estar lá, assim, com atenção, qual que é o momento que ele errou. Exato. Aí eu quero deixar, porque isso para mim foi uma superação. Entendi. Eu ter treinado, estava muito bem treinado, eu estava na frente do público, estava em cima de um palco com uma banda atrás, tudo certinho. Eu podia ter colocado tudo a perder, mas não, eu consegui me superar. Nesse desejo paralisa. Paralisa. Aí não consegue mais continuar. Paralisa, Helga. Isso é a coisa mais comum que acontece. Então, são coisas que a gente vai trabalhando, exercitando, treinando, aprendendo. E detalhe, eu agora, a partir desse erro, eu já aprendi. Sim, exato, eu já aprendi. Certeza. Se eu esquecer a palavra, então agora eu tenho outra técnica de como que eu tenho que fazer para caso isso aconteça, sabe? Já desenvolveu uma técnica? Já, a professora já me passou, né? Sim. Porque são coisas assim que a gente nem espera. Então, na próxima vez que acontecer isso, você vai fazer dessa forma, que vai ficar legal também. Entendi. Sabe? Então a gente aprende, sabe? Planejamento. Me lembrei de uma coisa aqui agora, né? Quando dá aquele ato falho, aquele branco, né? Você está numa palestra e deu aquele branco, técnicas para você recuperar. Você retorna a um minuto, 2 minutos, a um momento atrás daquilo que você estava falando, você começa a falar de novo. Então, como nós falamos agora há pouco, e começa a falar de novo. Olha, são 10 fatores. Então, o 1 é esse, o 2 é aquilo, vamos dizer que o 3 você esqueceu. O 1 é esse, o 2 é esse. Você dá um tempo para você respirar, a mente acalmar, e aí você vai ver o 3. Se o 3 não vier, quem que sabe quem que é o 3? Sou eu. Então eu falo 1, o 2, passo para o 4. Para mim é o 4, mas o público é o 3º. Sim. E tudo bem. Se eu estiver lá no 9º, aí eu lembro. Aí eu passo o 3º lá para 10º e tudo bem, sabe? Outra coisa é fazer assim, então, vocês estão entendendo? Alguém aqui gostaria de reforçar o que eu falei? Entendeu o que eu falei? Passa a palavra para alguém falar, porque sempre vai ter alguém que vai falar. Sabe? E nesse momento que ela está falando, você está escutando o que você acabou de falar por outra pessoa, você acalma a mente. Chance, né, é o momento que você tem de recuperar aquilo que deu um branco. São maravilha. Técnicas infalíveis de oratória, inclusive. Olha, que sensacional, Campelo, eu compreendo muito o que você está falando e eu acho que é algo que tranquiliza um pouco as pessoas, que eu acho que esse medo do branco, o medo de esquecer, o medo de travar é algo que assusta as pessoas nesse momento de enfrentamento, né, de falar em público, ou cantar, ou correr, seja lá qual atividade, ou a própria prova. Medo do que os outros vão falar, medo de não passar, sabe? O medo de não passar assusta muito, porque na realidade é uma avaliação, né? Então você está sendo testado ali naquele momento, então as pessoas não lidam muito bem com aquilo. Mas eu adorei a técnica. Eu vou começar a treinar meu foco, porque realmente a gente até esquece de tantas distrações que a gente tem durante o dia e esse exercício faz, com certeza, melhorar o desempenho da gente em vários segmentos, né? Eu adorei o tema, Carlos. Muito obrigada mesmo. Foi um ótimo início de semana e até a próxima. Até a próxima e muito foco para todos. Olha, muito foco.